E se eu te dissesse que o fim não é apenas uma ideia distante, mas um processo que já começou, não como em filmes, não com explosões repentinas, mas de forma silenciosa, gradual e assustadoramente precisa. O mundo mudou. As pessoas mudaram. O medo se tornou comum. A violência se normalizou e a confusão parece estar em todo lugar. Mas nada disso pegou a Bíblia de surpresa. Pelo contrário, tudo isso foi descrito com antecedência, em detalhes que poucos se atrevem a explicar com clareza. Hoje, você vai ouvir sobre sinais, alertas e profecias que muitos preferem ignorar. Não para causar pânico, mas para revelar algo que pode mudar a forma como você enxerga o tempo em que vive. Fique até o final. O que vem a seguir não é sobre o fim do mundo, é sobre entendimento, preparo e escolhas. Se você chegou até aqui, talvez não seja por curiosidade apenas. Talvez exista uma sensação difícil de explicar. Como se algo estivesse fora do lugar. Como se o mundo estivesse acelerando em uma direção que ninguém consegue controlar. Essa sensação não é exagero, nem fraqueza. É percepção. Todos os dias somos bombardeados por notícias de crises, conflitos, medo, escassez e instabilidade. As pessoas estão mais ansiosas, mais divididas e mais confusas do que nunca. E no meio de tudo isso, surge uma pergunta silenciosa. Para onde tudo isso está indo? O que poucos sabem é que a Bíblia não apenas levantou essa pergunta há milhares de anos, como também ofereceu respostas claras sobre esse período específico da história. Respostas que ajudam a entender o caos, a confusão e até o sentimento de urgência que muitos carregam hoje. Neste vídeo, você não vai ouvir teorias vazias nem previsões sensacionalistas. Você vai entender por que esses acontecimentos importam, como eles se conectam com as profecias bíblicas e, principalmente, o que isso significa para você. Compreender os sinais muda tudo. Traz clareza onde há medo, direção onde há confusão e consciência onde antes havia apenas distração. E é exatamente isso que vamos começar a construir agora. O que a Bíblia realmente diz sobre o fim. Antes de falar sobre sinais e acontecimentos, é importante corrigir uma ideia comum. A Bíblia não trata o fim como um evento caótico e sem sentido. Pelo contrário, ela apresenta o fim como parte de um plano, descrito de forma progressiva, organizada e profundamente simbólica. Quando a Bíblia fala sobre o fim, muitas vezes não está se referindo à destruição imediata do planeta, mas ao encerramento de uma era e ao início de outra. Esse conceito aparece repetidamente nas Escrituras e ajuda a entender por que certos períodos da história carregam mudanças tão intensas. Livros como Daniel, Mateus e Apocalipse formam a base desse entendimento. Em Daniel, vemos visões sobre reinos, quedas e transições de poder. Em Mateus 24, Jesus descreve sinais específicos que antecederiam o fim, alertando que eles aconteceriam de forma crescente, como dores de parto. Já em Apocalipse, a linguagem simbólica revela consequências espirituais e sociais desse processo. Nada disso foi escrito para satisfazer curiosidade ou alimentar medo. Essas mensagens tinham um propósito claro: preparar pessoas para reconhecer o tempo em que estariam vivendo. A Bíblia sempre tratou o conhecimento como uma forma de proteção, não como ameaça. O problema é que, ao longo do tempo, muitas dessas passagens passaram a ser evitadas, simplificadas demais ou tratadas como algo distante, irrelevante para os dias atuais. Isso criou a falsa sensação de que o fim é um assunto abstrato, desconectado da vida real. Mas quando essas profecias são observadas com atenção, algo se torna evidente. Elas descrevem padrões de comportamento humano, estruturas sociais e crises que se repetem e se intensificam
ao longo da história. Com esse entendimento em mente, fica mais fácil reconhecer por que certos sinais descritos há milhares de anos parecem se encaixar tão bem no mundo que vemos hoje. E é exatamente sobre esses sinais que começamos a falar a partir de agora. Os primeiros sinais proféticos. Quando Jesus falou sobre o fim, ele não começou descrevendo destruição imediata ou acontecimentos sobrenaturais isolados. Pelo contrário, ele apontou sinais que fariam parte do cotidiano, visíveis para qualquer pessoa atenta. Sinais que não surgiriam todos de uma vez, mas se intensificariam com o tempo. Um dos primeiros alertas foi claro: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não apenas conflitos armados, mas um estado constante de tensão, medo e instabilidade entre nações. A Bíblia não descreve um único grande conflito, mas um mundo acostumado à guerra, onde a ameaça nunca desaparece completamente. Outro sinal marcante é o aumento da violência e da frieza humana. Jesus afirmou que por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos esfriaria. Isso vai além de crimes ou agressões físicas. Trata-se de indiferença, egoísmo, falta de empatia e da normalização do sofrimento alheio. Um cenário em que a dor do outro deixa de causar impacto. A Bíblia também alerta sobre o crescimento do medo coletivo. Pessoas vivendo em constante ansiedade, insegurança e expectativa de coisas ruins. Esse medo não nasce apenas de eventos específicos, mas de uma sensação generalizada de que o mundo se tornou imprevisível. É exatamente esse estado emocional que as Escrituras descrevem como característico dos últimos tempos. Outro ponto importante é o engano espiritual. Jesus advertiu repetidamente que muitos seriam enganados, seguindo falsas verdades, discursos vazios e promessas que parecem boas, mas não se sustentam. Não se trata apenas de religião, mas de valores distorcidos, ideias confusas e da dificuldade de discernir o que é verdadeiro. Esses sinais não foram apresentados como provas isoladas, mas como um conjunto. A Bíblia deixa claro que o problema não seria apenas um evento específico, e sim um ambiente global, marcado por confusão, instabilidade e perda de referências. O mais impactante é perceber que esses sinais não dependem de interpretações complexas. Eles são visíveis, cotidianos e facilmente reconhecíveis. Não exigem fé cega, apenas atenção. E quando todos esses elementos começam a coexistir, guerras constantes, medo coletivo, violência normalizada e engano generalizado, surge uma pergunta inevitável. Se esses são os primeiros sinais, o que vem depois? É exatamente aí que entramos em uma parte ainda mais delicada. Porque existem profecias que vão além do óbvio, quase nunca explicadas com profundidade. E são elas que revelam o cenário que está sendo preparado. Profecias que quase nunca são explicadas. Quando os sinais mais visíveis começam a se tornar comuns, a Bíblia aponta para algo ainda mais profundo, acontecendo nos bastidores. São profecias menos populares, raramente abordadas com clareza, porque exigem reflexão, discernimento e muitas vezes confrontam zonas de conforto. Uma dessas profecias fala sobre a construção de um falso senso de paz. A Escritura alerta que, quando muitos disserem agora há paz e segurança, é justamente nesse momento que mudanças decisivas acontecem. Não se trata de paz verdadeira, mas de uma tranquilidade superficial, sustentada por acordos frágeis e promessas que não resolvem a raiz dos problemas. É uma sensação coletiva de alívio que antecede rupturas maiores. Outro ponto delicado envolve o aumento do controle. A Bíblia descreve sistemas cada vez mais centralizados, capazes de regular não apenas economias e governos, mas também comportamentos. Esse controle não surge de forma agressiva no início. Ele se apresenta como solução,
organização, segurança, eficiência. Pouco a pouco, escolhas individuais passam a ser condicionadas e a liberdade se torna negociável. As Escrituras também falam sobre uma queda moral progressiva. Valores antes considerados inegociáveis passam a ser relativizados. O certo e o errado se misturam, e a verdade deixa de ser absoluta para se tornar uma questão de conveniência. Esse enfraquecimento moral cria um ambiente propício para o engano, porque quando tudo é relativo, qualquer discurso pode parecer válido. Outro elemento frequentemente ignorado é o cansaço espiritual. A Bíblia descreve pessoas distraídas, ocupadas, sobrecarregadas, mas espiritualmente vazias. Não é rejeição aberta à fé, mas negligência. Uma vida cheia de informações, entretenimento e ruído, que deixa pouco espaço para reflexão, vigilância e consciência. Há também o alerta sobre líderes e vozes que se levantam oferecendo respostas simples para problemas complexos, discursos que prometem solução rápida, ordem imediata e direção clara. A Bíblia não nega que essas figuras possam parecer convincentes. Pelo contrário, ela afirma que muitos serão atraídos exatamente por essa aparência de autoridade e segurança. O ponto central dessas profecias não é identificar datas ou nomes, mas reconhecer padrões. A Bíblia nunca apresentou o fim como um quebra-cabeça para curiosos, mas como um alerta para pessoas atentas. Esses padrões mostram um mundo cada vez mais organizado externamente e cada vez mais vazio internamente. Por isso, essas profecias quase nunca são explicadas em profundidade. Elas não são confortáveis. Elas não geram aplausos imediatos. Elas exigem responsabilidade, discernimento e, acima de tudo, disposição para enxergar além da superfície. E diante de tudo isso, surge uma conclusão inevitável. Se esses cenários estão sendo preparados, a pergunta mais importante já não é quando tudo isso acontecerá, mas como cada pessoa está se posicionando diante desses sinais. É exatamente aqui que a mensagem bíblica muda de tom, porque, apesar de todos os alertas, o objetivo nunca foi espalhar medo, e sim oferecer preparo. E é isso que começamos a entender a partir de agora. O verdadeiro aviso por trás do fim. Diante de tudo o que foi dito até aqui, é natural que muitos sintam medo ou inquietação, mas a Bíblia nunca apresentou as profecias do fim, com a intenção de paralisar pessoas pelo pânico. O objetivo sempre foi outro: preparar. Existe uma diferença profunda entre viver com medo e viver com consciência. Quando Jesus falou sobre os últimos tempos, ele deixou claro que o maior perigo não seriam os acontecimentos em si, mas a falta de vigilância. O problema não está nas crises, mas em ser pego de surpresa por elas. Por isso, o chamado bíblico é constante: observar, discernir e permanecer atento. A preparação bíblica não é sobre estocar recursos ou se isolar do mundo. Ela começa internamente. Envolve examinar prioridades, valores e escolhas. Envolve perceber o quanto a distração diária pode afastar as pessoas do que realmente importa. A Bíblia alerta que muitos estarão tão ocupados com a rotina, com preocupações e com prazeres momentâneos que não perceberão os sinais à sua volta. Outro ponto central desse aviso é a responsabilidade pessoal. As Escrituras deixam claro que ninguém pode vigiar no lugar do outro. Cada pessoa é chamada a refletir, a buscar entendimento e a desenvolver discernimento. O fim, nesse sentido, funciona como um espelho. Ele revela o que foi negligenciado, adiado ou ignorado ao longo do caminho. Também é importante entender que vigilância não significa viver em alerta constante ou ansiedade. Pelo contrário, significa viver com clareza. É saber distinguir o que é essencial do que é passageiro.
é não se deixar levar por discursos fáceis, promessas vazias ou falsas seguranças. A Bíblia apresenta o fim não como uma armadilha inesperada, mas como um evento anunciado, algo que se aproxima gradualmente, permitindo que aqueles que observam façam ajustes, revejam rotas e amadureçam espiritualmente. O alerta sempre veio acompanhado de oportunidade. Por isso, o verdadeiro aviso por trás das profecias não é tenham medo, mas acordem. Não é entrem em pânico, mas estejam prontos. Prontos para viver com mais consciência, mais propósito e menos distração. E quando esse entendimento se estabelece, a pergunta deixa de ser sobre eventos futuros e passa a ser sobre o presente. Porque o preparo não começa amanhã, nem no fim dos tempos. Ele começa agora, na forma como cada um escolhe viver hoje. O que isso significa para a sua vida hoje? Depois de compreender os sinais, os alertas e o propósito por trás das profecias, tudo converge para uma questão inevitável. O que isso muda na prática, na sua vida hoje? Porque conhecimento sem aplicação se torna apenas informação. E a Bíblia nunca teve esse objetivo. As Escrituras convidam cada pessoa a olhar para si mesma com honestidade, não para julgar o mundo, mas para avaliar escolhas, prioridades e direções. Em meio a tantos sinais externos, o maior desafio é não permitir que a rotina, o barulho constante e as distrações diárias roubem a consciência do que realmente importa. Muitos vivem como se o tempo fosse ilimitado, como se sempre houvesse uma próxima oportunidade para rever decisões, fortalecer valores ou buscar entendimento. As profecias confrontam exatamente essa ilusão. Elas lembram que cada fase da vida carrega responsabilidades específicas e que adiar constantemente pode significar perder momentos decisivos. Isso não significa viver com culpa ou peso. Significa viver com intenção. É escolher com mais cuidado no que se investe tempo, energia e atenção. É desenvolver discernimento para reconhecer quando algo parece urgente, mas não é essencial. E quando algo essencial está sendo negligenciado em nome do conforto ou da distração. A Bíblia nunca chamou as pessoas para abandonar o mundo, mas para não viver de forma inconsciente dentro dele. Estar atento aos sinais não isola, amadurece, não paralisa, direciona, não gera medo, gera clareza. Esse entendimento também traz responsabilidade emocional e espiritual, porque, ao reconhecer os sinais, não é mais possível fingir que nada está acontecendo. A consciência passa a exigir postura, e postura exige decisão. Por isso, a grande pergunta não é se os sinais estão se cumprindo, mas como cada pessoa está respondendo a eles, com indiferença, com medo, ou com discernimento e propósito. Essa resposta não é pública, nem coletiva. Ela é pessoal. E é exatamente essa escolha silenciosa, feita no dia a dia, que define se o conhecimento adquirido se transforma em transformação real. E é com essa reflexão que chegamos ao ponto final desta mensagem. Um encerramento que não busca encerrar o assunto, mas deixá-lo ecoando além deste vídeo. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para uma mesma direção. Os sinais não existem para satisfazer curiosidade, mas para despertar consciência. O fim, como a Bíblia apresenta, não é apenas um evento futuro, é um chamado presente. Um convite silencioso para viver de forma mais lúcida, atenta e intencional. Ao longo da história, muitos ignoraram alertas por parecerem distantes demais. Outros preferiram desacreditá-los por serem desconfortáveis. Mas a mensagem bíblica nunca dependeu da aceitação da maioria. Ela sempre falou com aqueles dispostos a observar, refletir e ajustar o caminho enquanto ainda há tempo. Talvez nada mude externamente de um dia para o outro.
O mundo pode continuar barulhento, confuso e acelerado. Mas algo muda internamente quando se passa a enxergar os acontecimentos com clareza. Muda a forma de priorizar, de escolher, de reagir. Muda a postura diante da vida. O fim pode estar mais próximo do que muitos imaginam. Mas a decisão sobre como viver este tempo ainda está em aberto. E essa decisão não é tomada em um grande momento dramático, e sim nas escolhas simples, repetidas todos os dias. Se este vídeo trouxe clareza, reflexão ou despertou perguntas importantes, não deixe isso parar aqui. Continue buscando entendimento. Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. E se quiser acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Aqui, a Bíblia não é usada para assustar, mas para revelar. E a consciência, uma vez despertada, nunca mais volta a dormir.